Se o rico sair do Brasil, melhor pra todos. Vai levar as terras junto, vai levar as fábricas, todo o capital especulativo multiplicado pelo tesouro direto. É isso que as pessoas me falam quando eu digo que o rico vai sair do Brasil. É exatamente isso que acontece hoje e você só não entendeu ainda por quê. As pessoas não entendem o que significa o rico sair do Brasil. Eu não tô falando que isso vai ser ruim pra economia ou que ele vai tirar tudo do Brasil. Eu só tô falando que ele vai sair do Brasil. E parece que as pessoas não entendem as consequências de sair do Brasil. Elas acham que se você saiu do Brasil, você tem que tirar todos os seus bens e fechar todas as empresas e vender todos os imóveis. Não, cara, na verdade você pode se mudar do Brasil e ter imóveis sim. Estima-se que 8 bilhões de reais de imóveis em São Paulo sejam controlados por empresas offshore. Você pode se mudar e ter empresas também no Brasil. Jorge Paulo Lemann das Americanas mora na Suíça. O dono da Natura mora no Reino Unido. Os fundadores da Brex na Califórnia. Saverin em Singapura. Alexandre Bering da 3G Capital nos Estados Unidos. José Cutrali Jr. na Suíça e Camila de Godoy na Inglaterra. Eles podem investir no Brasil, no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA, em fundos imobiliários, ações, em tudo que você julga ser importante. Na verdade, dependendo da estrutura que você utiliza, do país que você reside, pode ser mais econômico investir no Brasil sendo estrangeiro do que sendo de fato brasileiro. Tem 200 milhões de pessoas aqui, cara. Você quer vender para essas pessoas. É um mercado grande. O que esse pessoal não quer, por outro lado, é deixar o resultado desse trabalho aqui no Brasil. Enquanto esse sistema tributário não melhorar e o jurídico não for mais estável, nós vamos continuar mantendo uma relação colonial com os donos de grandes empresas, em que eles vendem para cá e mandam o resultado para fora. Ponto é, cara, fugir do Brasil não necessariamente significa abandonar, vender tudo, deixar todos os investimentos e o país pra trás. Pelo menos não no caso do imposto de herança. Porque, cara, no Brasil, o imposto de herança, ele funciona mais ou menos assim. No Brasil, você tem que pagar imposto de herança em duas situações. O residente fiscal do Brasil, ele vai ser tributado sobre a herança que ele receber de qualquer lugar do mundo, depois da reforma tributária. Mas o estrangeiro também é tributado sobre a herança que ele recebeu de alguém que faleceu e que deixou alguma coisa no Brasil. É uma coisa que a gente chama de princípio da territorialidade. Isso significa que é relativamente fácil escapar desse imposto de herança. É só a pessoa mudar. Mas se a pessoa se mudar e tiver bens no Brasil, ela ainda vai pegar imposto de herança e de doação. Exatamente. É por isso que se mudar apenas não basta. Você também precisa de estruturas offshore. Obviamente isso tudo não é tão simples e pode variar dependendo de tratados internacionais entre países, mas essa é a regra geral depois da reforma tributária. Por exemplo, se Jorge e Maria eles têm 100 milhões de reais em imóveis no Brasil e 50 milhões de reais numa conta de investimento lá nas Ilhas Cayman, caso eles saiam do Brasil com os filhos para pagar menos impostos e eles faleçam, sobre o que está nas Ilhas Cayman, os filhos deles não precisariam pagar o ITCMD para receber os bens. Porém, com os imóveis no Brasil já é um pouco diferente, porque nesse caso eles precisariam passar por um processo de inventário e também pagar o ITCMD. É por isso que os advogados desse cara provavelmente vão fazer o quê? Vão fazer uma holding no Brasil para controlar esses imóveis, passar o controle dessa holding para uma offshore e essa offshore sob um trust. A partir daí esse cara tem duas opções: ou ele se mantém num país em que ele não tem que se preocupar com o imposto de herança por causa da isenção, ou se ele quiser voltar para o Brasil em breve, ele pode fazer a doação de todos os seus bens enquanto ele estiver fora da residência. Quando ele voltar para o Brasil, ele já não tem esse risco do imposto de herança, porque ele vai ter resolvido toda essa transmissão enquanto ele estava fora, demonstrando para todo mundo que os ricos, os super ricos, hoje eles não têm que se preocupar com esse tipo de imposto que foi criado para pegar o patrimônio dos pobres. O governo obviamente está olhando para essa forma de elisão fiscal, que é de tirar a residência fiscal do Brasil e fazer todo o planejamento sucessório enquanto você não é residente. E em vez de melhorar as regras para tornar o Brasil um país mais atrativo, obviamente eles querem penalizar as pessoas que tentarem se mudar daqui. A primeira proposta que o Haddad e o Gabriel Zucman levaram ao G20 foi justamente o imposto mínimo global, em que todos os países basicamente vão tributar os bilionários e aí eles não teriam para onde fugir. Porém, essa proposta não teve adesão de quem realmente importava, os Estados Unidos. E a segunda proposta é que eu acho que será a mais eficaz e que eles tentarão implementar e discutir no ano de 2025, que é o Exit Tax, o imposto para quem tentar fugir do Brasil. Esse programa não é recomendado para pessoas que acham que o imposto é baixo. Em caso de suspeita, um psiquiatra deverá ser consultado. Meu Deus, como eu odeio imposto. Última saída é no GLU. Última saída é no GLU. Última saída é no GLU. GLU, FM.